noite. Estamos aqui para mais um fantástico programa aqui do Conversas na Capela e hoje aqui também com mais uma amiga que veio aqui até nós para falar de um tema muito interessante. E qual é o tema? Recursos humanos. Aqui a minha amiga Joana Jesus. Olá, boa noite. Boa noite, Joana. Hoje aqui para vos apresentar a Joana Jesus é diretora-geral de uma empresa de recursos humanos e tem também como tarefa o recrutamento nacional e internacional dos mesmos para as empresas aqui em Portugal e com isso tenho aqui de facto muito saber sobre esta área. Nesse sentido, e como sabem, os nossos webcasts são sempre feitos para ficarmos aqui com mais um bocadinho de conhecimento. Convidei-a e ela vai nos falar então com os desafios que é hoje os recursos humanos aqui nas empresas. Joana, sei que já andas nisto há um tempito, aqui nesta área, és uma pessoa com bastante formação também em várias áreas, mas que nunca acabam por todas virem aqui ao encontro do que é o recrutamento de pessoas para poderem trabalhar aqui nas empresas. Mas a primeira pergunta que te faço é uma pergunta que é sempre mais ou menos importante, é que tu me digas como é que isto funcionava no passado, o que é agora e quais as tuas perspectivas para o futuro. Isto tendo em conta que tudo está a mudar e esta situação do Covid nos últimos 2 anos fez com que as empresas tivessem mesmo que criar aqui novos mecanismos e nesse sentido, qual é a tua perspectiva? O passado, o presente e o que é que tu achas que vai acontecer no futuro? Na verdade, este processo de recrutamento e seleção vai ter alterações que se calhar muita gente ainda não está a visualizar. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, fazíamos a entrevista normal, onde a pessoa podia candidatar-se dentro de um estabelecimento, de uma loja com porta aberta, ou candidatar-se através de uma plataforma online. Eram agendadas as entrevistas sempre presenciais, depois a entrevista no cliente também presencial. Em alturas de Covid houve uma mudança drástica, porque deixaram de haver entrevistas presenciais. Mas tu já no passado tinhas, nesta área já havia dificuldade em contratação de pessoas, ou seja, eu sei que a economia, pronto, aqui em Portugal tem tido aqui uma saída de muita gente para o estrangeiro, e estamos a falar aqui de uma saída de 1 milhão de pessoas desde 2007, e sei que as empresas como a tua, onde és diretora-geral, procuram os melhores quadros para as empresas, de forma a que vão de acordo com as exigências das mesmas. De qualquer das formas, é assim, no passado, quando é que tu começaste a perceber que aquilo que tu fazes, ou a empresa onde tu estás, começou a ter dificuldades na contratação conforme as exigências do mercado? Ou seja, quando é que começas a perceber que estas coisas estão a mudar completamente? 1, 2 anos? Ou o Covid é que fez com que isto mudasse tudo? Ou seja... Pronto, a nível de processo de recrutamento, o Covid fez com que alterasse drasticamente. Sim. Ou seja, agora o sistema de recrutamento passa por ser online. E no futuro mais online será, e somente online. Porquê? Porque não há a necessidade de ter alguém, de ter uma porta aberta, de ter essa despesa, a empresa, de estar a pessoa a deslocar-se à empresa de recrutamento para fazer entrevista e depois voltar a deslocar-se às empresas para a segunda entrevista. Portanto, há tudo aqui um sistema que foi criado e está a ser ainda mais desenvolvido através da inteligência artificial. Nós próprios estamos a criar e a desenvolver um sistema que ainda não está implementado em Portugal, onde todo o processo é online. Portanto, não vai haver o contacto entre candidato e a empresa de recrutamento, e nem uma primeira entrevista com a empresa será presencial. Portanto, vamos facilitar este processo e de forma também a economizar custos, quer para as empresas, quer para os candidatos. Faz sentido. A nível de dificuldades de recrutamento, notou-se especialmente desde a crise, não é? A última crise na área da construção, onde esse 1 milhão de pessoas que tu referiste imigrou. Essas pessoas eram o que nós tínhamos, a mão de obra não qualificada, ou seja, trolhas, pessoas da construção civil. E o que acontece foi que desde que o país recuperou dessa crise, que a construção aumentou 60%, 70% no nosso país. A hotelaria teve um crescimento extraordinário,
a restauração também. O problema é que nós temos falta de cerca de 300 mil pessoas Pois é isso. para pôr cá. Pois. Então a solução que se está a criar, a solução que eu também estou a dirigir e a implementar, é trazer mão de obra de fora. Ou seja... E como é que isso se processa já agora? Pronto, este processo chama-se então o recrutamento internacional, onde nós vamos a países fora, especialmente fora da Europa, não é? Por exemplo, Brasil, Angola, ajudamos no processo de imigração, o serviço de imigração, o visto de trabalho, e nós colocamos a pessoa cá a trabalhar no nosso país. Portanto, as empresas portuguesas têm que estar com abertura para este tipo de processo. Mas quem faz lá esse trabalho de recrutamento? É empresas lá ou vocês já têm, ou vão criar aqui? Nós cá estamos a criar parceiros, nós vamos ter parceiros no mínimo em 40 países, onde eu vou ter empresas de recrutamento nesses países, a ideia é essa, não é? Que nos possam ajudar também a nível informativo, ou seja, informar as pessoas de que existe uma empresa em Portugal que os consegue colocar cá, com todas as condições que toda a gente tem direito, e a empresa lá pode nos ajudar a nível de documentação, explicar à pessoa todo o processo, porque é diferente de ter uma pessoa de Portugal a dizer, olha, tu tens que mudar a tua vida, a empresa tem isto, isto e isto, ou seja, pode não haver tanta credibilidade como ter alguém do próprio país a explicar-lhe todo o processo. Pronto, e eu achei que era uma mais-valia ter essa ajuda de parceiros devidamente qualificados nos países com que Mas o funcionamos filtro, trabalhar. quer dizer, eles fazem lá um filtro de pessoas, vamos falar assim desta forma, e depois vocês cá ainda fazem também o trabalho de análise também. Sim, nós vamos ter um software com inteligência artificial que está a ser desenvolvido, como eu referi. As pessoas inscrevem-se lá no nosso site, na plataforma. Aquilo automaticamente irá dividir por categorias, por competências, por nacionalidades, e a partir daí as pessoas são separadas para os parceiros adequados do respectivo país. Vocês, no fundo, acabam por ter aqui o vosso trabalho é direto com as empresas, ou seja, as empresas fazem-vos um pedido de um conjunto de trabalhadores e vocês vão procurá-los no mercado nacional ou internacional. É mais ou menos isto, não é? Sim, no mercado nacional também trabalhamos, logicamente. Sim, e o mercado internacional. Quanto mais a empresa for específica naquilo que pretende, mais vocês conseguem atingir o objetivo de encontrar a pessoa certa para o lugar. De qualquer das formas, tenho sempre o cuidado de fazer, agora, e assim consigo ter aqui uma ideia, de fazer um conjunto de filtros, se é que se pode chamar filtros, para excluir ou ir excluindo os candidatos até chegar ao momento em que apresentam o candidato ideal à empresa ou os candidatos ideais à empresa. É mais ou menos isto ou achas que... Sim, a empresa também tem de conhecer a pessoa antes dela vir para Portugal, logicamente, nós não podemos assumir sozinhos a responsabilidade. Então, o cliente tem de conhecer, olha, temos aqui 10 pessoas à espera. Pronto, ele conhece e seleciona aquela que se encaixa melhor no perfil que ele pretende para a empresa. Pronto, no fundo o nosso objetivo é que toda a gente... Sim, eu entendo isso, eu entendo que, ou seja, claro que é óbvio que quem vai fazer a escolha final é o cliente, sem dúvida, mas no fundo aquilo que vocês já apresentam é quase o envelope fechado, ok, temos aqui 10 pessoas com as características certas para este lugar, agora é um bocado outros tipos de critérios que as próprias empresas possam ter internamente. E diz-me outra coisa, é assim, quando nós estamos a falar de pessoas que vão integrar equipas, e é uma das coisas que eu tenho visto no mercado, nós temos de ter aqui um conjunto de outro tipo de ferramentas para escolher as pessoas. Vocês usam ferramentas que tenham a ver até com a própria parte educacional do candidato, ou seja, tem esse cuidado? Sim, nós vamos implementar no nosso sistema testes de avaliação psicológica, testes de competências, testes de vários tipos de aptidões, precisamente para tentarmos testar o máximo possível a capacidade da pessoa. Vocês fazem uma análise, agora aqui uma pergunta que eu acho que parece-me também interessante, que é, vocês fazem uma análise da qualidade da gestão dos recursos nas empresas, ou seja, que tipo de organização é que as empresas têm internamente, ou promovem essa análise, sei lá, no limite, ou
fazem um bocado, pronto, ok, de acordo. Imagina, vou-te pôr aqui um exemplo prático também para as pessoas tentarem perceber, que é, vocês têm uma empresa com uma cultura interna em que existe aqui, por exemplo, em que um desafio que haja, todas as equipas se ocupam desse desafio e tem que haver uma interligação em todas as equipas, ou seja, as pessoas têm que saber trabalhar em equipa. Prontos. Se entrar um candidato em que seja uma pessoa que não saiba trabalhar em equipa, ou seja, vai entrar a cultura da empresa. Esse tipo de análise, ou seja, esse tipo de informação é importante para vocês quando selecionam, ou seja, vocês pedem essa informação à empresa? Algumas empresas não têm isso pré-definido. Pois. O que depois acaba por Era prejudicar. exatamente isso que eu tinha. Porque é isso. Este tipo de processos passa por ser uma auditoria operacional. Exatamente. Pronto. De momento nós não estamos a fazer esse serviço, mas o futuro não saberemos. Era algo que eu até gostava de ter conhecimento. Essa auditoria operacional permite fazer uma análise junto da empresa, Claro. um levantamento de necessidades, levantamento do timing de produção, os custos, Claro. se dá para diminuir os custos, se dá para aumentar os rendimentos. Mas o problema é que em Portugal isso não está ainda implementado. Porque as empresas. Não, mas eu fiz essa responsáveis pergunta exatamente por causa portugueses disso. acham que gastar dinheiro a fazer um business plan ou uma auditoria operacional é dinheiro mal gasto. E não refletem que depois isso pode prejudicá-los a nível de rendimentos. Sim, exatamente. Pronto. E não tem culturas implementadas. E não A tem realidade é que não tem e cultura depois nós implementada. pensamos assim, mas que tipo de perfil é que pretende para a sua empresa? Não sei. Pronto, isso acaba por prejudicar o nosso trabalho, não é? Porque É depois isso mesmo. eu tenho que fazer o levantamento dessa necessidade dentro da empresa. Claro. Eu tenho que lá ir para perceber como é que é o resto do grupo, porque se entra o que nós chamamos a maçã podre, É isso mesmo. a empresa rebenta. É isso mesmo. Não é? Portanto, se não houver uma cultura educacional dentro da empresa, se não houver um bem-estar, se não houver trabalhadores felizes, nada resulta. É isso mesmo. E se entrar alguém que não pense da mesma forma ou que vá para ali com um pensamento destrutivo, a empresa pode E estar nós perto do aqui caos. em Portugal, já agora estamos nesta conversa, nós aqui em Portugal temos aqui outro desafio muito grande, é que 96% das empresas são micro e pequenas empresas. Ou seja, quando já aquelas 4% já são médias e grandes empresas, que aí de facto tem que começas a ter alguma cultura operacional. Mesmo nessa área ainda há muito para desenvolver, digo eu. Isto é assim, se calhar só meia dúzia delas ou uma dúzia delas em Portugal é que tem de facto uma cultura bem estipulada. Sim, porque também não aceitam. Uma empresa dessas não aceita uma opinião externa. É isso. Só quando começa a correr mal é que eles começam a pensar em contratar um auditor. Não é? Eu, como tenho formação nessa área, consigo dar a minha opinião acerca desse assunto. Se a mente dos empresários portugueses, quer sejam eles pequenos, quer sejam grandes, fosse uma mente mais dinamizada, eles poderiam ter muito mais sucesso. O problema é que as pessoas querem ter as empresas e não fazem projeções. E nada funciona se não houver uma projeção, se não houver um plano. E se não houver a cultura da empresa, se isso não estiver bem enraizado em quem lá trabalha, a empresa não vai funcionar. Podemos ter funcionários muito bem remunerados, mas que estão completamente infelizes e não são produtivos. Mas já tocaste duas vezes no tema da felicidade. Fala-me sobre isso. É que tu já tocaste duas vezes no tema nessa palavra felicidade. Não, porque efetivamente eu ouço muitos patrões, quando as pessoas se despedem, e eu tenho conversas com os clientes e digo assim, mas porquê que acha que a pessoa se despediu? Não sei, eu pagava-lhe bem. Então, mas o salário, desde quando é que o salário é suficiente para a pessoa estar feliz no local de trabalho? Desde quando é que o salário contribui para a produção da pessoa? Não é? A pessoa pode estar a ganhar muito dinheiro e estar completamente infeliz, sentir-se inútil, sentir-se impotente, neste caso, impotente. Porquê? Porque trabalha e nem um agradecimento. O patrão, só porque paga um salário, não tem que não ser agradecido. São coisas distintas. Porque o facto de a entidade empregadora ter noção de que tem bons trabalhadores, isso aumenta a produtividade, aumenta a confiança dos trabalhadores e eles são mais produtivos. E se tivermos um feliz, ele vai contaminar os outros com isso, com esse entusiasmo. Há uma frase do Bill Gates muito interessante, que ele disse que tudo o que a empresa tem de bom vai embora às 6 da tarde. Às 6 ou às 7, não é? A questão é que é preciso
mantê-los motivados para voltarem no dia a seguir. Por isso é que eu digo que o capital humano das empresas se calhar é o que é mais importante. Exatamente. E as empresas, às vezes com pouco dinheiro, conseguem criar isso. Fazer convívios, trabalhos em equipa, fazer reuniões motivacionais e por que não criar objetivos? Trabalho com objetivo. Olha, tens este objetivo mensal e tens compensações. Se calhar as pessoas... Aliás, nós este ano, eu até digo mais, assim, nós temos hoje criado de facto estes, vou-lhe chamar aqui, estes tocinhos, porque o trabalhar das 8 às 6 ou das 8 às 5 e acabou, e tipo máquina, quer dizer, as máquinas fazem melhor, nós temos aqui de ser estimulados. Há aqui um conjunto de estímulos que nós, como trabalhadores, temos que os ter, ou seja, não é só o ordenado é importante, claro, é a componente se calhar mais importante, mas não é tudo e nós temos que ter aqui estímulos. Estímulos é exatamente aquilo que tu disseste, é termos um ambiente feliz dentro da empresa, é termos objetivos, é termos uma equipa ao nosso lado que no fundo acaba por ser colegas de trabalho, mas também que sabem perfeitamente as nossas necessidades e dificuldades dentro daquilo que nós fazemos dentro das empresas, por isso estão aqui também para nos ajudar na nossa dificuldade, porque se nós vencermos essa dificuldade, a equipa toda vai vencer essa dificuldade, isso é importante, e é um ponto de facto que eu acho que ainda temos que evoluir muito cá em Portugal, e eu sei isso e noto isso porque conheço muitas empresas e sei perfeitamente que este ponto é um ponto que até o empresário que está neste momento a preocupar-se, porque a verdade é que se está a preocupar com isso, porque não tem interesse nenhum em que as coisas funcionem de uma forma mecânica, interessa que as coisas funcionem de uma forma bem, mas com processos bem definidos para todos e que todos se sintam envolvidos nesse sucesso, que é aquilo que as empresas querem atingir, e compreendo perfeitamente naquilo que estás a dizer. Mais sobre isto, vou-te fazer agora aqui outra pergunta. Tendo em conta que tu tocaste aqui noutro ponto também muito interessante, que é a inteligência artificial, e eu vou tentar ligar aqui duas coisas, que é assim, a digitalização. Estes últimos 2 anos, as empresas viram-se obrigadas a ir cada vez mais para o trabalho em casa. Isto é mesmo assim. Houve aqui uma mudança repentina de tudo que era a organização do trabalho interno. Achas que isto vai estar para ficar? Achas que isto é uma coisa que, pronto, quando acabar a pandemia também acabou? Achas que as pessoas conseguiram ter aqui uma visão positiva do trabalho em casa? Não sei qual é a tua opinião. Bom, a minha opinião diverge. O teletrabalho pode ser útil e vantajoso quando a empresa tem controle total sobre o horário do funcionário. Né? E depende das áreas. O horário das telecomunicações, um call center, aí pronto, a pessoa está em casa e consegue ser produtivo. Há outros tipos de trabalho e outros tipos de pessoas em que não se dão em casa e que acabam por não ser produtivas, não é? Há aquela pessoa que tem a necessidade de sair, de andar de carro, de ver pessoas, de conversar e de ir para o escritório e almoçar com os amigos, almoçar com os clientes, e aí a pessoa é mais produtiva. Colocar uma pessoa dessas em casa, em teletrabalho, isso também é um risco. Compreendo. A nível psicológico, ainda terão de ser feitos estudos acerca disto, mas já há alguns em processo, que é precisamente o facto da pessoa não sair de casa. Isso pode prejudicar a nível mental e se calhar daqui a uns tempos veremos pessoas com depressão. Portanto, a depressão durante o Covid teve um aumento de 80%. Sim. As pessoas não estavam preparadas para ficar em casa e foram forçadas a. Agora, claro, que para alguns dizemos assim, pronto, a pessoa vai levar os filhos e volta para casa, poupa 1 hora no trânsito de manhã, 1 hora à tarde, tem o almoço já feito em casa, está mais confortável. Ok, compreendo. Mas será que a produtividade é igual? Será que a pessoa está tão contente em casa quanto estaria com os colegas? Será que o caminho vai ser a junção das duas coisas? O Poderá ser um misto. Poderá ser um misto. Eu tenho clientes que comentaram comigo que não estavam preparados para estar sozinhos num escritório. Interessante, muito interessante. Sim, e alguns ponderam mesmo fechar os escritórios, porque os colaboradores já não querem voltar. A área das novas tecnologias estão todos em casa, em teletrabalho. Pois. E a mente criativa é uma mente diferente
esses adaptam-se em casa, trabalhar em casa. Faz sentido. Eu, por acaso, quando eu te fiz esta pergunta é porque noto que aqui tu falaste num ponto muito importante, que é de facto a nossa higiene mental e a nossa saída de casa para ir para o trabalho e todos estes conceitos que quase que temos necessidade de os manter, porque são, e não digo todos, mas uma boa parte de nós precisamos de sair, precisamos chegar ao local de trabalho, precisamos de arrumar a nossa mesa, precisamos de pegar no nosso computador, precisamos de falar com o colega, etc, etc, etc. Isso faz-nos bem e faz-nos trabalhar melhor, se calhar para 70% dos trabalhadores. Mas também compreendo que isto foi aqui uma caixa de Pandora que se abriu. Certamente. Porque a realidade é que se abriu aqui uma caixa de Pandora. Porque os custos das empresas em teletrabalho são mais baixos. Exatamente. A parte do escritório deixa de haver necessidade de existir da forma que nós temos pensado. Porque um escritório para 800 pessoas, se calhar agora, ou quem diz 800, de 100 pessoas, de 50 pessoas, se calhar agora, depois de abrirmos esta caixa de Pandora, conseguimos fazer a mesma coisa com o escritório para 10 pessoas. Mas também podemos perder aqui o lado emotivo. Fala-me E sobre o isso. ser humano é emoção, não é? Já voltamos mesmo. à parte de estar feliz no trabalho. Exatamente. Portanto, o ser humano é um conjunto de emoções e o facto de estar fechado em casa, sem ouvir sequer o colega do lado a meter-se connosco, sem sentir o cheirinho do café, do que está na frente, não é? Sem ir brincar com o gabinete ao lado, isso não funciona, porque a mente começa-se a fechar, o lado emocional começa a ficar, não é? Começa a perder-se. E portanto depois a pessoa, hoje, amanhã e depois, em casa, depois começa a degradar-se. Diz-me uma coisa, neste momento, em termos de contratação, qual é a maior dificuldade que tu tens? É na contratação num grau mais, eu não queria dizer mais baixo, mas sei lá, Não qualificado. não menos qualificado, ou num grau superior? Qual é que achas que é mais difícil de contratar? É mais difícil os não qualificados É. porque são pessoas que estão sujeitas ao subsídio, como eu costumo dizer, são subsidiodependentes, que é para a área fabril ou para a construção, que é o que existe cá em Portugal. E é precisamente esse tipo de pessoas para essas áreas, não qualificadas ou não tão qualificadas, que estamos a tentar trazer. Porque enquanto aqui no nosso país continuar a haver favoritismos ou facilitismos a uma grande parte da população, nós não vamos suprir com as necessidades. Isto é como falamos há bocado, é uma bola de neve. Sim. Estão empresas a fechar porque não conseguem suprir com as encomendas, porque não têm mão de obra para isso. No nosso país, infelizmente, a nível de formação, nós não temos formação na área têxtil. Nós não temos o IFP a pensar em fazer formação para 50 ou 500 mulheres que estejam desempregadas na área têxtil. Fecharam imensas fábricas, porquê? Não tinham costureiras, não conseguiram suprir com as necessidades, perderam os clientes internacionais. As obras é igual, não é? E hoje em dia as obras estão com pagamentos muito bons. Se calhar há 5, 6 anos atrás nós tínhamos um trolha a ganhar o salário mínimo, hoje não. O ordenado é à volta dos 900, 1000, 1100. Não podemos dizer que é um trabalho não qualificado, porque requer muito conhecimento até. Sim. Não é? Não é qualificado a nível de formação, mas a nível técnico sim. Sim. E nós não encontramos em Portugal quem tenha conhecimento e vontade para. Isso é um problema que nós cada vez vamos ter mais, eu acho que isto é mesmo o desenvolvimento da própria economia, do nosso modelo económico que nós temos cá. Eu acho que isto cada vez vai se propiciar até à saída das empresas para outros países, por causa da falta de mão de obra menos qualificada. Estamos a falar de um setor menos qualificado. Sim. Porque nós temos que manter as empresas. Pois, mas nós temos um problema. Nós, neste momento, não temos mão de obra sequer para as obras do Estado. O Estado tem obras aprovadas e não arranja empresas de construção com capacidade para as fazer. Portanto, se o próprio Governo tem essa incapacidade... Ou seja, já estamos no limite. Estamos no limite. Engraçado. Sabia que as coisas estavam más, mas não sabiam que as coisas estavam tão más. Sim. Tinha ideia que o custo o custo de construção hoje em dia, de reabilitação, tenho ideia que de facto isto subiu 100%. Sim. Isto é mesmo assim, porque
porque sei perfeitamente quanto é que custava uma obra há 5 anos atrás e quanto é que custa agora. Nós estamos a falar de 100%. E também sabia que havia muita dificuldade em arranjar soluções em termos de trabalhadores para fazer essas mesmas obras, mas tinha sempre a ideia que eu punha aqui sempre um quadro pandémico nisto, mas pelos vistos não é só a pandemia, ou seja, isto já é estrutural. Sim. Estamos a falar de uma coisa estrutural, ou seja, estamos a falar de uma coisa, tu tocaste aí numa situação que revela isso, que é a questão da subsídio-dependência, e começa-se a tornar um quadro estrutural, alguma coisa tem que ser feito. Por questão de caminho, nós temos um país de engenheiros e doutores e não temos ninguém para vir apertar a torneira em casa. Isto no limite é um pouco isto. E pensar que o que aperta uma torneira, um picheleiro, ganha muito mais do que um engenheiro civil. As pessoas é que não têm essa noção. Pois. As especialidades, essas áreas que nós dizemos não qualificadas, ganham muito dinheiro. As pessoas é que pensam, não quero porque eu não quero o meu filho a ser picheleiro. Mas se calhar se as pessoas tivessem consciência dos ganhos que se pode ter, não é? Ou seja, o quadro técnico hoje em dia é muito requisitado, aquilo que me estás a dizer. Exatamente. É isso, ou seja, é o que faz falta e é o mais requisitado. Sim. Porque as obras não podem parar, repara, o construtor não pode fechar e ir para a França construir. Porque aqui, neste momento, estão centenas de licenças para levantar na Câmara de construções novas. E têm de ser feitas. Não é? E, portanto, cada vez se agrava mais a situação da falta de mão de obra. Pois, é verdade aquilo que estás a dizer, ou seja, nota-se isso, a realidade é que se nota isso, ou seja, eu conheço alguns construtores e algumas empresas e tenho amigos também na área têxtil, que aquilo que me estás a dizer é exatamente o que se está a passar, ou seja, hoje em dia há muita dificuldade em contratar quadros técnicos, no fundo, para este tipo de coisas todas, tudo aquilo que nós precisamos no dia a dia, que não há. Sim. Doutores engenheiros ainda vai havendo, mas e depende das áreas. Também há áreas que as pessoas imigram e não procuram. Em altura de crise, os portugueses são os primeiros a emigrar. Nós temos uma tendência para isso também. Sim. Nós já é genético. O problema é que o nosso imigrante não volta. Pois, nós já somos geneticamente preparados para isso. Já. Eu acho que os portugueses têm essa questão, é que já somos geneticamente preparados para ir para outros países. Não sei porquê. Somos aventureiros. Estamos predispostos a. Diria que já faz parte. A nossa cultura é uma cultura muito abrangente, nós conseguimos estar em qualquer lugar e adaptar-nos a qualquer lugar de uma forma simples, e isso é bom, por um lado, mas também é mau porque rapidamente percebemos que se calhar noutros sítios estamos melhores que aqui, então já não voltamos. Bom, Não, e então não com isso. E diz-me uma coisa assim, Joana, relativamente a estas questões todas nós temos estado aqui a abordar, ou seja, o que é que tu achas que devia ser feito, para além, e não vamos tocar na subsídio à dependência, mas tu achas que havia aqui alguma política, e tu conhecendo bem a área, que devia ser facilitada para o acesso desta gente aqui ao mercado? Achas que os processos estão muito demorados para pôr um trabalhador cá de outro país? Achas que já está suficientemente facilitado? Achas, sei lá. Bom, para vir uma pessoa de fora, entre tirar visto e arranjar emprego, demora cerca de 4 meses. A empresa poderá ter esse timing, poderá não ter. A nível de processos cá, um estágio de um português demora 6 meses. É o suficiente para a empresa falir. Pois. Ou para o estagiário arranjar outro emprego e esqueça o estágio. Portanto, aqui também não há facilitismo nem para portugueses, nem para imigrantes. Porque o IFP está a trabalhar de forma muito lenta e não está a cooperar com as empresas. E aquelas medidas que são dadas, medidas de apoio às empresas, esse dinheiro demora 6, 7 meses a chegar. E, portanto, a empresa não aguenta. Embora o Estado diga assim, nós estamos a apoiar a contratação, nós pagamos cerca de 5.000 euros por cada pessoa contratada. Eles pagam, não dizem é quando. Portanto, há aqui um timing em que a empresa, logicamente, tem que ter essa capacidade financeira para suportar os custos, como é lógico. Não se pode estar à espera dos subsídios do Estado porque eles vêm, mas vêm tarde. Os estágios, neste momento, até nem estavam a sair,
Porque com esta situação do Covid, muitas empresas recorreram a ajudas do Estado e os funcionários do Estado estão cheios de trabalho e não conseguem estar a aprovar estagiários. Portanto, estamos com essa dificuldade. Relativamente aos subsidio-dependentes, que alguns merecem, outros se calhar nem tanto. Não, eu tenho uma opinião sobre subsidio-dependentes, eu vou-te explicar qual é. Se calhar até concordas com isso, se calhar. Mas é assim, a minha opinião é muito simples. Isto é uma questão de bom senso. Um subsídio-dependente, vamos chamar, eu não queria, é um nome, pronto, não interessa, alguém que está com subsídio, seja ele qual for, pago pelo Estado, eu acho que devia ter aqui uma componente laboral para o Estado, nem que se fosse metade do tempo durante o mês. E se calhar, muitos desses subsídio-dependentes iam deixar de o ser. Opa, eu falo uma coisa simples, sei lá, varrer a rua. Não é preciso um quadro técnico. Jardinagem. Carpintaria, nas oficinas do Estado, da Câmara. Bom, eu acho que... É uma ideia. Eu acho que poderíamos estimular as pessoas Exatamente. com outras situações. Com a formação. Formação, por exemplo. Não é? Olha, não me lembrei de formação. Excelente. Formação na área de têxtil, formação de carpintaria, formação de Sim, mas pastelaria. com limite. Mas com limite. Ou Sim. seja, tu vais continuar a receber a nossa ajuda, ok? Sim. Durante a formação também a recebes, mas após a formação tens X meses ou dias, ou um mês ou dois. Eu até diria mais, se para arranjar isto bem emprego. enquadrado, não sei se concordas, isto até bem enquadrado, as empresas formadoras até conseguiam ter aqui se calhar um conjunto de empresas como a tua, que rapidamente colocavam esses candidatos noutras Ou empresas. mais. Exatamente. Até há outra situação. As próprias fábricas podem criar centros de formação e ficar no imediato com os formandos. Por exemplo. Olha. Nós temos empresas que têm essa capacidade, têm um auditório. Sim. Não têm a ajuda do IFP para a formação. Excelente. Nem conseguem formandos. Excelente ideia. Mas isto é fácil de se resolver, não é? Pronto, precisamos da ordem do Estado, obviamente, mas Claro. criar uma formação, olha, qual é, temos estas áreas, tens que a fazer, quando queres fazer. Pronto, após isto, a pessoa é integrada automaticamente numa fábrica, numa empresa, o que for, e a pessoa começa a laborar. Claro que pode não aparecer uma área em que a pessoa goste tanto, mas as pessoas têm que se ajustar. Não é? Diz-me uma coisa, e relativamente à tua empresa, a tua empresa é uma empresa que está no mercado mundial, por isso, mas achas que as empresas do teu ramo tendencialmente são obrigadas a estar no mercado mundial? Ou seja, as empresas que estão só no mercado local, não sei se existem, mas se calhar existem, têm tendência para acabar? E isto é uma pergunta desta forma, que é assim, nós temos cada vez mais, os empresários em Portugal têm esta questão, é assim, quando estimulados fazem o mundo, quando não estão estimulados não saem da rua, é aquilo que eu digo. A tua área é uma área que obrigatoriamente as empresas têm que olhar para todo o mundo para crescerem ou nem por isso? Não propriamente, não é? Não? Tendo em conta que existe mais de 1 milhão de empresas em Portugal, eu creio que essas empresas mais pequenas conseguem manter-se, porque nós temos dificuldade nos quadros não qualificados, os outros Não, não. estou a falar da tua área, ou seja, empresas de recursos humanos. Sim, é o que eu estou a dizer. As empresas de recrutamento conseguem manter-se porque nós temos pessoas altamente qualificadas no nosso país. Ok. Não é? Porque as nossas universidades são das melhores da Europa, portanto, quem sai daqui com formação consegue ir trabalhar para qualquer país do mundo. E, portanto, mesmo a empresa mais pequena de recursos humanos aqui em Portugal, ela até pode conseguir fazer um serviço e consiga colocar um português na NASA a trabalhar. Pronto. Nada impede de ter contactos fora, mas não é obrigatório. Ok. Porque uma empresa de recrutamento pode viver só com o nosso país. Ok. Nós, como temos outra visão diferente, Sim, é que estamos a implementar. Mas existem muitas empresas de recursos humanos que são multinacionais e que estão localizadas em vários países com lojas fixas lá. Aliás, eu entendo isto desta forma até por uma questão de sinergias, porque é muito simples, sei lá, se tu precisas de sei lá, 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas para uma área, se calhar é mais fácil se formos procurar noutros países do que estarmos a olhar só para o nosso mercado. Por isso é que eu estava a fazer essa pergunta dessa forma, para perceber. Depende das áreas. Nós, Se calhar essas sim. mais para nichos, digo eu, sei lá, para quadros mais técnicos, quadros mais específicos, porque, não sei, entendo perfeitamente a tua linha de pensamento, por isso é que eu fiz a pergunta dessa forma. Se calhar a pergunta é feita de outra forma,
mas entendo perfeitamente qual é a tua visão sobre isso. Já agora, Joana, obrigado. Eu sei que estares aqui a esta hora é sempre muito complicado para ti, tens as tuas crianças, como eu costumo dizer, a tua criança, e estar aqui é sempre muito complicado. Mas olha, eu agradeço-te muito. Ficamos aqui com uma ideia mais clara sobre o que é de facto as empresas e que tipo de qual é a função das empresas de recrutamento aqui em Portugal, qual é a ideia, de que forma é que elas podem ajudar, de que forma é que no fundo estão inseridas aqui na nossa economia, e isso para quem nos vai ver é importante. É das formas assim, Joana, boa noite a todos. Eu queria, pronto, eu vou dar como terminado aqui este webcast. Já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais, o Facebook, YouTube e Instagram. Mais uma vez agradeço muito a todos, porque é muito importante falarmos de todos os temas aqui nos Conversas na Capela, e muito boa noite e até à próxima. Boa noite. Obrigado. Obrigada.